Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos falar fazer uma videoanálise sobre o desempenho das equipes cearenses na rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí sobre confronto entre equipes cearenses na Série D, vitória e classificação do Guarani de Sobral também na Série D. Vamos comentar aí também a vitória do Floresta na Série C, né? Depois de algumas rodadas o time volta a vencer e respira na luta contra o rebaixamento. E claro, vamos falar também sobre os empates de Ferroviário, Fortaleza e Ceará na rodada do Campeonato Brasileiro. No final do vídeo vamos eleger quem foi o craque da rodada dessa rodada e já adianto para vocês, hein? Foi muito difícil a escolha, tivemos muitos candidatos, mas como sempre tivemos que escolher um. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo de hoje, né, nós vamos começar falando sobre o confronto entre equipes cearenses, né, porque o Caucaia recebeu o Atlético Cearense no seu estádio, no Raimundo de Oliveira Filho, né, o estádio Raimundão, lá municipal de Caucaia, e foi um jogaço de bola, hein, o Atlético Cearense venceu pelo placar de 4-3, resultado que sacramentou a eliminação do Caucaia, né, algo que já era esperado há algumas rodadas, né, o time vinha aí de goleadas múltiplas sofridas na competição, a pior defesa disparada da competição. Então já era bem esperado essa eliminação da equipe do Caucaia. E é um resultado que faz com que o Atlético cresça na tabela de classificação no momento ideal, né? Estamos agora a 2 rodadas do fim da primeira fase da Série D. E o Atlético é o quarto colocado, tem 17 pontos. Então foi um resultado gigantesco para a equipe, né? O destaque da partida para o Dudu Itapajé, atacante recém-contratado, marcou 2 gols fundamentais para o Atlético nessa vitória, que pode garantir aí, pelo menos por enquanto, né? E quem sabe na próxima rodada o Atlético já garantir essa classificação antecipada, que seria muito bom para a equipe. Outro que também venceu, né, foi a equipe do Guarani de Sobral. E esse a gente já fala numa situação contrária à do Caucaia, né? Porque o Guarani a gente já estava esperando uma classificação antecipada há algum tempo, né? Na verdade, já desde o final do primeiro turno, o Guarani vinha na liderança, acabou caindo um pouco de rendimento ali, perdeu a liderança para o 4 de julho, mas depois voltou a crescer de rendimento e também nos resultados retomou a liderança e garantiu essa classificação antecipada, né? Restando aí 2 rodadas para o final da primeira fase, como eu já falei. Então o Guarani cresce no momento certo novamente, tem aí um dos artilheiros da competição, que é o Daniel Parcira, né? Nesse jogo ele marcou 2 vezes os 2 gols da vitória por 2-0 sobre o Palmas. Então mais uma vez o Guarani vence. Não surpreende, né? Vem mostrando que tem realmente tradição e tem elenco para disputar não só o acesso, mas quem sabe o título da Série D, né? A gente fica aí na torcida para o Guarani, que agora vai focar apenas em garantir a liderança do grupo, né? Nessas 2 rodadas finais. Ainda está disputando ali com o 4 de julho, mas acredito que o Guarani deva terminar essa primeira fase na liderança do seu grupo, no grupo B do Campeonato Brasileiro Série D. E agora falando de Série C, né, porque tivemos jogo do Floresta, né, o Floresta foi enfrentar o líder do grupo da Série C, do grupo A da Série C, o Botafogo da Paraíba, e aí todo mundo sabe quanto é difícil jogar com essa equipe, né, um time que, inclusive na Copa do Nordeste, costuma dar muito trabalho aos times de Série A, né, é uma equipe muito forte, principalmente sobre os seus domínios, e o Floresta foi lá, não se intimidou e venceu por 2-1, o grande resultado, né, os gols foram marcados pelo zagueiro Alisson e pelo lateral esquerdo Fábio Alves, de pênalti. Então um resultado gigante para o Floresta, que agora respira, abre 5 pontos contra a zona do rebaixamento, né? Algo que para o Floresta é espetacular, já que a gente até comentou nos outros vídeos, né? O Floresta tem como primeiro objetivo, né, permanecer na Série C, se estruturar e depois, quem sabe, pensar em brigar pelo acesso de uma forma mais ríspida, né? Então um resultado muito bom, o time agora tem 15 pontos, abriu 5 para a zona de rebaixamento, como eu já bem disse. E o Floresta, no geral, fez o seu jogo de segurança, né? Dentro da estratégia de jogo do Leston Júnior, o Floresta é um time bem reativo, né? Costuma ser reativo nos seus jogos. É um time que espera um pouco o adversário e costuma jogar no contra-ataque ou no erro adversário. E isso funcionou muito bem sobre o Botafogo da Paraíba. A vitória veio em boa hora, já chegando aí, caminhando a reta final da Série D, né? Também estamos caminhando para a reta final da Série C. Então, um momento muito primordial para as equipes que querem se classificar e as que estão brigando contra o rebaixamento, no caso do Floresta. E um resultado muito bom que veio em boa hora e ajuda muito agora o time nessa briga.
E outro que esteve em campo pela Série C, né, foi o Ferroviário, né? E para variar, né, o Ferroviário empatou novamente, já é o quinto empate seguido da equipe, né? Uma invencibilidade, né? Uma invencibilidade que a gente pode dizer que é uma invencibilidade de toda forma, mas com muitos empates a equipe precisa, né? Tá necessitando ainda aqueles 3 pontos para quem sabe entrar no G4 e perder uma grande oportunidade nesse final de semana, né? Jogou diante da Tombense, o placar do jogo foi 0-0. Resultado muito ruim para o Ferroviário, né? Pelas circunstâncias do jogo, o time do Ferroviário dominou o adversário 100%, né? Sofreu pouquíssimo. Não me lembro de nenhuma grande intervenção do goleiro Rafael do Ferroviário, mas o goleiro da equipe da Tombense trabalhou bastante, né? O goleiro Felipe Garcia foi o melhor em campo, né? O Ferroviário novamente acabou pecando nas finalizações, a incompetência nas finalizações prejudica a equipe e faz com que a equipe não conquiste 3 pontos que seriam fundamentais, faria com que a equipe terminasse pelo menos na terceira colocação, né? Dentro do G4. E como já foi dito, na reta final de Série C, né? Momento crucial para as equipes que estão brigando contra o rebaixamento e brigando por classificação. Então o Ferroviário precisa de um resultado, vai enfrentar um adversário mais fraco tecnicamente, que é a Jacuipense, dentro de casa, né, no próximo final de semana, e não pode desperdiçar a oportunidade. É um jogo que não vai ser fácil, muito pela questão do desespero dos times da equipe baiana, né, que precisa vencer para tentar respirar na luta contra o rebaixamento. Atualmente é a oitava colocada, né? O primeiro dentro da zona de rebaixamento, no caso o Z2 do grupo da Série C. Então o Ferroviário precisa novamente se impor e dessa vez não desperdiçar as chances que tiver, né? O time já tem 19 pontos, né? Continua na sexta colocação, mas ainda é um grupo muito nivelado, né? A distância para o líder são apenas 2 pontos. No caso, o Manaus, que foi o único da parte de cima, junto com o Volta Redonda, né? Que venceu e ambas as equipes terminaram a rodada no G4. Então precisa evoluir aí a equipe do Francisco Diá, né? Também tem um destaque para a estreia do Dioguinho, né? Jogador que veio por empréstimo do Remo, quase acertou com o Mirassol, né? Inclusive nós falamos um pouco sobre ele lá no nosso Instagram, @FutCearenseTV, você pode ir lá acompanhar. Fizemos um pequeno texto, né, explicando um pouco a trajetória desse jogador de 25 anos. E eu gostei da estreia dele, né, apesar de não estar 100%, né, sem muito ritmo de jogo, não estar muito bem fisicamente, mas teve uma boa atuação, apesar de ter perdido alguns gols, né, mas ainda demonstra ser um jogador que pode ser importante para o Ferroviário no decorrer da temporada. E aí da Série C a gente começa a falar de Série A do Campeonato Brasileiro, né, de mais empates, porque Juventude e Fortaleza ficaram no 1-1 lá no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, né? O Fortaleza novamente entrou muito bem na partida, se impondo, criando as melhores chances, né? O Juventude meio atordoado ali, o Fortaleza dominou o jogo e não demorou para abrir o placar, né? É um time que costuma ser muito intenso no início e costuma também abrir o placar lá no início, né? Os últimos jogos do Fortaleza a gente tem visto isso, o Fortaleza fazendo gol ali com 17, 20, 25 minutos da primeira etapa, o que é bem positivo, né? Já que você marcando o primeiro gol, você joga a responsabilidade para o adversário e aí pode passar a jogar no erro da equipe adversária no caso. E o Fortaleza não demorou para abrir o placar, né? Numa jogada que ele é muito forte. O Marcelo Benevenuto marcou o primeiro gol do jogo na cobrança de escanteio, né? Uma cobrança muito bem feita e o Fortaleza sai na frente num jogo que já era muito merecido o Leão tá na frente, né? E pelo menos 3 ou 4 grandes chances de gols foram desperdiçadas pela equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda quando o placar ainda estava 1-0 para o Leão, né? Então, novamente vem aquela ressalva, né? A mesma que foi feita para o Ferroviário. O time que está vencendo não pode se acomodar, muito menos se dá o luxo de perder grandes oportunidades, né? Você precisa estar ligado no jogo, permanecer focado, organizado e seguir a tática, né? No caso, as oportunidades perdidas não é algo que esteja no alcance do treinador, né? Não é culpa dele. Mas aí o Fortaleza precisa ter um pouco mais de competência. Já é o segundo jogo que a equipe, já é no caso o terceiro, né? Contando com o clássico que acabou tomando a virada, né? No segundo tempo, mas fez 1-0 também. Contra o Santos marcou o primeiro gol, tomou o empate logo em seguida. E agora contra o Juventude tomou o empate no segundo tempo, né? O gol do Ricardo Bueno ali aos 25 da segunda etapa.
E um gol que foi muito ruim, foi horroroso pro Fortaleza, né? E aí novamente vem a questão da incompetência da equipe, né? No caso, o pênalti desperdiçado pelo Bruno Melo, já chegando na reta final da partida, não pode, né? Novamente um pênalti perdido em reta final de jogo, jogo importante. O Fortaleza tá muito bem colocado, tem 32 pontos, tá na terceira colocação num Campeonato Brasileiro muito disputado, muito nivelado, né? As equipes mais fortes, você pegar, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, que são as equipes que se destoam um pouco das outras, né? Tem a Libertadores como foco, né? Então, é a chance realmente para uma equipe do nível do Fortaleza, né? Muito bem preparada, muito bem montada e, mais importante, com a estratégia de jogo muito bem definida pelo seu treinador. Então, o Fortaleza tem essa oportunidade, no entanto, está deixando passar, está deixando escapar alguns pontos muito importantes para a competição, né? Não pode, precisa evoluir, precisa melhorar, não pode estar dando bobeira, depois, principalmente depois de estar fazendo 1-0, né? Os 3 pontos diante do Juventude levaria a equipe aos 34, né? Já praticamente encostando ali no líder Atlético Mineiro, que joga hoje. Então, Fortaleza permanece com os 32 e na terceira colocação. E fica aí a ressalva, né? Mais uma vez, para a equipe melhorar, treinar a finalização, não sei, fazer alguma coisa, tem que tomar alguma medida para a equipe não perder tantas chances de gol assim, como vem fazendo nos últimos jogos, né? Precisa realmente começar a botar a bola para dentro e decidir os seus jogos o quanto antes para sair de campo com os 3 pontos. E outro, né, que também empatou foi o Ceará. O Ceará recebeu o Flamengo na Arena Castelão, né, um dos adversários aí mais temidos do futebol do Brasil. E o Ceará teve uma das suas melhores atuações técnicas do Campeonato Brasileiro até aqui, né? O time foi muito bem. Nem parece, né, a equipe que entrou em campo no último final de semana para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. E o jogo muito bom da equipe do Ceará, soube se defender, soube sofrer quando o Flamengo tinha a bola, soube atacar também, criar jogadas. E que grande atuação do Vina, né? Não só pelo gol que ele marcou, o jogo terminou 1-1, o Vina marcou para o Ceará, e não só pelo gol, pela movimentação, né? Lembrou muito o Vina do ano de 2020, ele precisava realmente dessa atuação para reafirmar a confiança, né? O torcedor, trazer o torcedor de volta, o torcedor já ficava meio desconfiado, né, com relação ao Vina, não vinha realmente fazendo bons jogos, mas diante do Flamengo cresceu, evoluiu mesmo o desempenho do jogador, conseguiu marcar o gol depois de insistência, né, de um belíssimo passe do Fernando Sobral. E um momento do jogo que o Ceará merecia, né? O Ceará estava jogando melhor que o Flamengo naquele momento, tendo mais a bola, né? E mesmo quando não tinha a bola, sabia se defender, sabia ficar posicionado para o contra-ataque. E eu acho que é isso que o torcedor do Ceará exigia, né, de um time reativo, já que a equipe, por exemplo, contra o Corinthians ou contra o Atlético Goianiense, quando acabava se retraindo um pouco mais, não tinha a qualidade ou pelo menos ocupar os espaços necessários para sair no contra-ataque. E contra o Flamengo foi diferente, o Guto Ferreira armou uma boa estratégia de jogo, um ponto positivo para ele, né, que vem pressionado no cargo, né, alguns torcedores aí já pedindo a saída dele, acredito que o Guto não deva sair do Ceará nesse momento, né, principalmente pela posição que o Ceará se encontra, né? Não faz um campeonato ruim, tem 24 pontos, acaba se baseando muito pelo momento que vive o seu rival, né? No caso, o Fortaleza, que faz um grande campeonato, joga um futebol vistoso, mas eu acho que isso não deve ser parâmetro para o Ceará, tem que pensar primeiro nele, né? E claro, o Clássico Rei sempre será uma rivalidade, né? Sempre será um campeonato à parte, né? Um quer terminar na frente do outro, um quer ganhar título em cima do outro, quer eliminar o outro, quer rebaixar o outro. Então, sempre vai ter isso é inevitável, né? Dentro de um clássico, eu acredito que todos os clássicos no país tenham isso, mas o Ceará precisa realmente focar no que é mais importante, que é dentro do seu campeonato terminar aí, quem sabe, com a classificação para a Sul-Americana, ou pela condição que o Ceará se encontra hoje, pode sim tranquilamente buscar uma Libertadores, né? Tem time para isso, mas precisa ter mais atuações como essa que teve diante do Flamengo, né? O Ceará tomou um empate ali no começo do segundo tempo, num momento que jogava melhor que o Flamengo e não se abateu, né? Diferente de outros jogos, permaneceu em cima, criando oportunidades, poderia ter marcado, mas no entanto o time, assim como o Fortaleza, acabou sendo um pouco incompetente nas suas finalizações na segunda etapa e não conseguiu marcar o gol que lhe daria os 3 pontos no campeonato. O Ceará tem 24 pontos, oitavo colocado, e agora se prepara para enfrentar o América Mineiro no próximo domingo, no horário bem ruinzinho, né? Às 11 da manhã, lá na Arena Independência em Minas Gerais. Jogo complicado, mas que dá sim para o Ceará sair com os 3 pontos.
E para encerrar, né, o nosso vídeo de hoje, nós vamos eleger quem foi o nosso craque da rodada, né? E como eu já falei no início do vídeo, realmente uma rodada muito difícil para se ter essa escolha. Muitos candidatos, né? Como eu citei aí o Vina, o Fernando Sobral fez uma grande partida diante do Flamengo, né? Destaque aí na transmissão nacional. Foi muito bem realmente, deu assistência para o Vina, ocupou bem os espaços do campo. O Marcelo Benevenuto, gostei muito da partida dele, eu acho que o gol foi só um detalhe a mais, mas muito seguro. Mais uma grande atuação desse zagueiro que chegou ao Fortaleza nessa temporada, né? Gostei muito do posicionamento, da forma em que ele ficou projetado ali, tá se encaixando muito bem na defesa ao lado do Tinga e do Tite, né? Foi uma boa e esse esquema do Juan Pablo Vojvoda com 3 zagueiros beneficiou muito o Benevenuto nesse campeonato. E teve também o Daniel Passira, né? Também era uma ótima opção, marcou os 2 gols da vitória do Guarani, falei dele, tem 5 já na Série D, é um dos grandes destaques da competição, mas o escolhido foi o atacante Dudu Itapajé, né? Da equipe do Atlético Cearense. O jogador, assim como o Daniel Passira, marcou 2 gols, né, no campeonato. E aí algumas pessoas podem se perguntar, mas por que o escolhido foi o Dudu Itapajé? Então, eu levei em consideração o critério da importância do jogo, né? O jogo do Guarani foi importante porque classificou a equipe, mas já era algo que, se não acontecesse nesse final de semana, aconteceria no próximo inevitavelmente, né? O time realmente precisava só de um pontinho ali para conseguir a classificação. Então a vitória do Atlético Cearense acabou sendo mais importante para o Atlético Cearense do que a do Guarani para o Guarani em si, né? Porque os 2 gols do Itapajé, que deram a vitória ao Atlético Cearense sobre o Caucaia, colocaram o Atlético Cearense no G4, na zona de classificação, faltando aí 2 rodadas para o fim, né? Então o Dudu Itapajé é eleito nosso craque da rodada de hoje, chegou recentemente, vem jogando bem, já fez o 3º gol dele no campeonato, então fica aí o nosso craque da rodada dessa rodada, né? Mas obviamente a menção honrosa ao Daniel Passira, que vem fazendo não só um grande jogo nesse final de semana, mas vem fazendo um grande campeonato, já foi o 5º gol dele na competição. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Um vídeo aí, mais uma videoanálise aqui no nosso canal, dando ênfase ao nosso futebol, né? Às nossas equipes cearenses e, claro, torcendo sempre por todas elas para que estejam sempre no mais alto patamar. Convido vocês a curtir as nossas redes sociais, né? Seguir a página Esquema Web Ceará no Facebook, seguir a nossa página no Instagram, @FutCearenseTV, tem muita notícia, novidade, de vez em quando um vídeo sobre atualidades lá. Né, muita coisa, e claro, se inscrever no nosso canal no YouTube, canal Fute Cearense TV, né, deixar aquele like que fortalece muito o nosso trabalho. Então isso é tudo por hoje, a gente deve voltar em breve aí nessa semana.